Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, se inscreva se não se encontra inscrito, comente e vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Terra Santa, a farsa da Terra Santa. E até hoje o povo diz que aquela terra ali é santa, né? Uma terra que só quando vemos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, só vemos que só coisas criminosas aconteceram ali. As pessoas insistem em dizer que ali é uma terra santa. E só ali que é Terra Santa, né? As outras partes do mundo não é Terra Santa. Um absurdo, né? E Adão, ele disse: Visto que você escutou a voz de sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Gênesis 3,17. Ou seja, o Deus hebreu, depois que Adão pecou, entre aspas, ele amaldiçoou o solo. Ele passa a dizer que o solo não ia mais ser produtivo como era antes. Para o homem tirar ou extrair da terra tudo o que ela poderia dar, ele tinha que trabalhar, tinha que suar, tinha que fazer com que a terra produzisse muito. Ela não ia dar mais, de forma, vamos dizer assim, espontânea, natural, aquilo que poderia dar antes do pecado de Adão e Eva. Continua a passagem do Gênesis. Deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este nos dará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causado pelo solo que Jeová amaldiçoou. Essa passagem deixa novamente claro que o Deus hebreu havia amaldiçoado a terra. A terra se encontrava amaldiçoada em virtude do pecado de Adão e Eva. Daí o, o pai de Noé dizer que quando por ocasião do nascimento de Noé, ele falou nesses termos: Este nos dará consolo, ou seja, Noé, né, ia dar consolo a eles, aliviando-os do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causados pelo solo que Jeová amaldiçoou. Ou seja, quem ia trabalhar agora é Noé. Porque quem estava trabalhando antes eram seus pais. Agora, os pais, como estavam velhos, agora iam descansar e quem ia trabalhar era Noé, nesse solo duro e maldiçoado que o Deus hebreu havia amaldiçoado quando Adão e Eva supostamente pecaram. E agora você é maldito e será banido do solo que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Aqui é a ocasião em que é Caim, amaldiçoado pelo Deus hebreu, né? Quando ele mata seu irmão Abel. Quando você cultivar o solo, veja que aqui o Deus hebreu fala: quando você, Caim, cultivar o solo, ele não lhe dará os seus produtos. Você se tornará errante e fugitivo na terra. Certo? Bom, os textos acima indicam que Deus havia amaldiçoado o solo a ponto de não mais este produzir alimentos sem que se exigisse agora um maior esforço do homem. Pelos textos bíblicos que acabamos de ver, essa maldição alcançou toda a Terra, sem exceção, ou seja, todo o planeta, né? E mais, essa maldição perduraria pelo tempo que o homem estivesse na condição de pecador. Foi por causa do pecado de Adão que a Terra foi amaldiçoada. A, A causa primeira pela qual o Deus hebreu amaldiçoou o solo foi o que, pessoal? O pecado de Adão. A causa primeira, pessoal, que a cobra foi condenada a rastejar no solo e comer pó pelo resto de sua vida, foi o que? Foi o pecado de Adão, por ela ter enganado Adão e Eva. Não é isso mesmo? A causa primeira pela qual a mulher ia ter suas dores de parto aumentadas, pessoal, foi o quê? O pecado da mulher em acreditar na serpente, ou seja, ter pecado, entre aspas, né? Ou seja, todas aquelas maldições, tanto da serpente, da mulher e do homem e do solo, se deu por causa do pecado de Adão e Eva. Então, esse pecado gerou todas essas condições, né? Todas essas situações. Terra amaldiçoada, sem poder produzir todo
sem poder dar todo o seu potencial de produção. Mulher tendo aumentado suas dores de parto. Adão ter que trabalhar e suar para comer do solo e também morrer. E a serpente rastejar por sobre a barriga e comer terra. Tudo consequência, supostamente, do pecado de Adão e Eva. Certo? Aí, é causa do pecado de Adão, que a terra foi amaldiçoada. Eva teve suas dores de parto aumentadas, né? A serpente passaria a rastejar e comer pó. E todas essas maldições, segundo o texto bíblico, ainda não se cessaram. Tanto que a mulher até hoje, né? Se considerarmos que isso é verdade, a mulher até hoje tem dores de parto. A cobra até hoje se rasteja. E o homem até hoje morre. Então, até hoje ainda perdura aquelas condições de maldições do Deus hebreu. Então a terra ainda se encontra em maldição. Tá entendendo, pessoal? Porque tudo isso foi consequência do pecado de Adão. Então nenhuma dessas maldições foram cessadas. E todas elas tiveram como consequência o pecado de Adão. Se o pecado de Adão, segundo a crença cristã, ainda está em nós, então todas essas condições ainda permanecem. Inclusive a maldição da terra. Certa vez, vi na internet um crente afirmando que a maldição da terra teria sido eliminada com o passar do tempo. Por quê? Porque eles sabem que a Bíblia de novo cometeu um equívoco quando fala que o Deus hebreu amaldiçoou a terra. Aí eles inventam que com o passar do tempo o Deus hebreu tirou a maldição da terra. Só que não tem passagem falando isso, que Deus tirou a maldição da terra, coisa nenhuma. Os crentes, coitados, inventam de tudo. A todo instante, eles inventam maneiras ou formas de manter vivas as mentiras e ilusões da Bíblia. As, as, as marmeladas, né? Ou as cagadas que esses escritores fizeram na Bíblia, aí eles tentam corrigir a todo momento. Pois se elas sucumbirem, essas ilusões presentes na Bíblia, o que será deles, né? Eles precisam da Bíblia. É ela que lhes dá razão para viver. Sem a Bíblia, o crente não consegue viver, né? Salvo engano, respondi-lhe, quer dizer, esse crente, né, que falou que o Deus hebreu havia retirado a maldição, salvo engano, eu respondi para ele que isso não era verdade, pelos motivos acima já explicados. Além do mais, veja o que Paulo diz. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão, à decadência, e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Romanos 8, 20 e 22. Ou seja, não tem como argumentar contra essa declaração, não é mesmo? A decadência, a escravidão e a futilidade que fazem com que toda a criação, inclusive a terra, se encontrem até agora em gemidos advém, segundo a Bíblia, do pecado de Adão, conforme as palavras de Paulo. Portanto, não é verdade, nem há textos bíblicos que demonstrem o contrário, para se dizer que a terra não está mais amaldiçoada. E mais, é claro que a terra nunca foi amaldiçoada, né, pessoal? Estou dizendo a ideia contida nas passagens bíblicas, né? Que do Gênesis é dito que o Deus hebreu havia amaldiçoado a terra. Eu vou mostrar que isso é tudo mentira, né? E mais, temos ainda as passagens que querem dar a entender que a terra será substituída por uma nova terra, justamente porque a anterior se encontra devastada devido ao pecado. Sei que, sei que alguns entendem que a nova terra não seria uma terra literal, mas isso não importa aqui. O importante mesmo é que não se sustenta essa falácia de maldição temporária da terra. Se admitirmos que a terra não é mais maldita, teremos que admitir que o pecado do homem, que foi causador da maldição da terra, também não mais existe. E a cobra não está rastejando e nem comendo o pó, e todas as demais maldições não existem mais, né?
Não estou dizendo que acredito em todos esses contos da Bíblia. Apenas refuto as argumentações que aparecem fazendo uso da própria. Mas como eu já mostrei em outros artigos, o escritor do Gênesis é muito ruim. Algo que é afirmado por ele antes, mais tarde será negado por outro. Veja o primeiro caso, o de Caim. O Deus bíblico o amaldiçoou. Ele fala que o solo seria maldito por ele, né? Por causa dele. Ou o tornou maldito por causa da morte de Abel, seu irmão. E diz que aquele quando cultivasse o solo, quando Caim cultivasse o solo não ia dar mais do seu fruto, né? Este não lhe daria de volta seus produtos. Notaram a incoerência? Vocês percebem a incoerência? Sim, há incoerência nessa fala do Deus, Javé. Porque o solo já havia sido amaldiçoado, pessoal, desde o pecado de Adão. Não era por causa da morte de Abel agora que a terra deixaria de dar seus frutos para Caim. O escritor dessa forma amaldiçoou a terra pela segunda vez. Quer dizer, o escritor trapalhão tem mente curta, ou ele presume que suas histórias serão contadas para um monte de analfabetos que não sabem deduzir nada, né? Agora veja o de Noé, veja o caso de Noé. E Jeová começou a sentir um aroma agradável. Então Jeová disse no seu coração: Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem. Pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ser semeada, ela nunca mais deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Viram? O escritor trapalhão apronta novamente das dele. Fala que Jeová não mais amaldiçoaria a terra, o solo por causa da maldade do homem. Só que ele esqueceu novamente da questão de Adão, pessoal. Esqueceu novamente. Independentemente de o homem praticar a maldade a partir de Noé ou não, qualquer que fosse esse nível de maldade, a terra já estaria amaldiçoada, a terra já estava condenada. Foi o pecado de Adão que gerou essa condição. Não tinha mais volta. Ele não disse lá no Éden que Adão pecou, então a terra estava maldita, a cobra tinha de rastejar, a mulher tinha de aumentar suas dores de parto, ou seja, a condenação da terra e todas aquelas outras condições para que se estenderia para a humanidade já havia sido decretada. Não tem mais o que ele repetir lá no caso de Noé, dizer que não ia amaldiçoar mais a terra, bababá, bibibi e coisas do tipo. Tá entendendo? A terra já estava maldita. Mas esses errinhos do escritor é fichinha quando comparado com o que vem a seguir, pessoal. A mais notável contradição bíblica mostra-se quando o Deus bíblico, mostra quando o Deus bíblico, tempos depois da perdição adâmica, pede que Abraão, mais tarde chamado de Abraão, mais tarde chamado de Abraão, com, com certeza anterior adorador de ídolos, né? Abraão era adorador de ídolos, fosse para uma terra que seria dada a ele e a seus descendentes, que seriam iguais às estrelas e à areia do mar. A terra que mana leite e mel, que outrora havia sido amaldiçoada, seria dos hebreus. Mas não foi toda a terra amaldiçoada, pessoal. Como agora havia uma parte dela que era tão boa que produziria tanta abundância a ponto de ser chamada de terra que mana leite e mel. Entenderam, pessoal? O Deus hebreu prometeu uma terra que mandava leite e mel, ou seja, uma terra produtiva, que não precisava fazer muito esforço, porque a terra ia dar de tudo que era bom e de tudo que ela pudesse produzir, ela produziria sem muito esforço. Mas só que o Deus hebreu disse que havia amaldiçoado a terra, pessoal, lá no Jardim do Éden. Então, como é que havia terra boa em alguma parte do mundo? Tá entendendo? Que história mal feita, sem pé e sem cabeça. Aí, né, aí quando os cristãos sabem dessa questão, aí inventa dizendo que o Deus hebreu, com o tempo, havia tirado a maldição da terra. Veja que mentira. Como é que ele tirou a maldição da terra se a maldição da terra está ligada ao pecado de Adão e Eva? Engana quem, né?
Mas não foi toda a terra amaldiçoada? Como agora havia uma parte dela que era tão boa que produziria tanta abundância a ponto de ser chamada de terra que mana leite e mel. E o pior, era de propriedade de outros povos, pessoal, e não do povo santo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Promessa do Deus hebreu, né? Dizendo que ia tirar os hebreus lá do cativeiro egípcio, né? E ia levar eles para as terras desses povos aqui, né? Que era uma terra boa, que manava leite e mel. Quando Jeová vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde manam leite e mel. Da mesma forma, da mesma forma vos tenho dito, Jeová dizendo, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Jeová, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. E aqui, pessoal, diferentemente do que é afirmado por aquele arqueólogo famoso, né? Arqueólogo famoso, adventista, que diz que os hebreus não estavam roubando as terras de outros povos, a Bíblia não diz isso. Veja, da mesma forma vos tenho dito, tomarei posse de toda a terra que pertenceu a eles. A Bíblia está dizendo que a terra dos cananeus eram deles, não era dos hebreus, mas que o Deus hebreu estava tomando desses povos para dar aos hebreus. Mas que eu mesmo, uma vez que acredito, eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel, que antes pertencia a quem? Aos cananeus. E como é que se tomava a terra naquela época, pessoal? Matando e roubando os seus proprietários e ocupando aquelas terras. Era assim que o Deus hebreu prometeu dar as terras dos cananeus aos hebreus. Não era nada por meio de compra, como esse arqueólogo fica inventando na internet, dizendo que os hebreus tinham comprado terras e que eles já estavam tomando de volta o que pertenciam. E ainda que tomasse, é assim que, de acordo com a moral bíblica, é assim que se resolvem questões. Você matar os proprietários ou matar pessoas porque eram erradas, porque eram, vamos supor, criminosas, não é assim, né? Bom, a terra de tanta abundância não era dos hebreus, mas dos assim chamados adoradores de ídolos. Os adoradores do verdadeiro Deus não tinham terra. Vejam, que incoerência. Aliás, os adoradores do verdadeiro Deus, o Deus que se dizia verdadeiro, não tinham terras. E já os adoradores dos deuses falsos, dos pagãos, esses tinham terras e eram as melhores. Tanto que o Deus hebreu queria dar essas terras que eram dos cananeus para os hebreus, porque eram terras boas, eram terras que manavam leite e mel. Pela lógica, essas terras deveriam ser de propriedade dos hebreus, né? Já que eram eles o povo santo escolhido de Deus. Então eram eles que deveriam estar sob as bênçãos desse Deus, né? Mas pelo contrário, quem estavam em melhores condições eram os cananeus que adoravam deuses pagãos. Já os pobres adoradores de Deus Javé, o Todo-Poderoso, vivia peregrinando, ora no deserto, ora pelas campinas das terras de Canaã, sem nada a ter. Veja que contradição. Veja que Deus que diz que abençoa, né, seus amados servos. Os fatos indicam assim que as bênçãos dos deuses falsos eram bem mais evidentes que as que o Deus judeu dispensava aos seus servos. O povo maldito, praticando de toda sorte de coisas detestáveis e repugnantes, horríveis, seria expulso de suas próprias terras para que estas fossem ocupadas pelos hebreus, sob o pretexto de que eles eram maus. Há justiça nisso? Você pegar, matar alguém, tomar a casa do cara porque o cara é mau.
Sem saber, né? Essa foi a justificativa do Deus hebreu para tomar as terras dos cananeus, que as terras onde eles estavam, eles não eram merecedores porque eles eram maus. Quando a própria Bíblia diz que onde vocês há passagem na Bíblia, quer dizer, que mostra que o Deus hebreu também considerava os hebreus como um povo mau. Entre um mal e outro mal, qual é a diferença entre um mal e outro mal? Será que existem níveis de maldade que você possa dizer, ó, esse mal aqui é bom, esse mal aqui é mal? Veja que se tem sentido um negócio desse. Um Deus que justifica que ia tirar a terra de um povo porque eles eram maus. Mas, por sua vez, esse mesmo Deus diz que esse povo que vai pegar essas terras também são maus. Veja, fala sério, né? Tem que ser muito infantil para acreditar nessas histórias da Bíblia, né? E achar como justificáveis as supostas respostas que determinadas pessoas, que se dizem arqueólogos, cristãos, teólogos, dão para essas mentiradas contidas na Bíblia. Bom, a Bíblia justifica a ocupação dessas terras pelos hebreus porque os povos que as ocupavam faziam coisas horríveis como práticas de feitiçaria, incesto, oferecer sacrifícios aos falsos deuses e praticarem a bestialidade. Mas como alguém saberá que, mas como alguém que pratica algo errado, se não houver lei em sentido contrário à sua prática, como é que alguém vai saber que aquilo que ele está praticando é errado, é, é um crime, é um pecado, se não há lei em sentido contrário que diga que aquilo que eles estão fazendo é errado? É essa situação que os cananeus se encontravam, né? Segundo essa ideia idiotizada do texto bíblico, né? Ele dizia que eles praticavam essas coisas e que essas coisas eram tidas como más, perversas pelos deuses hebreus. Mas surge a pergunta e a questão: quem foi dizer para os cananeus que aquilo que eles faziam era errado? O Deus hebreu foi dizer a eles que aquilo que eles faziam era errado? Não. A Bíblia não diz que o Deus hebreu falou algo nesse sentido. A Bíblia não diz que o Deus hebreu deu uma lei para os cananeus se guiar e assim corrigir esses erros com essas práticas que o Deus hebreu via como erradas. Não. A Bíblia diz que o Deus hebreu foi dar uma lei para os hebreus e deixar aqueles outros povos sem lei nenhuma e sem conhecimento nenhum, porque a Bíblia diz que quem essa lei só tinha conhecimento eram os hebreus. Então, como é que se condenar um povo por determinadas práticas se aquele povo não tem conhecimento de uma lei? Vê se tem sentido uma história ridícula dessa. Quem foi dizer aos outros povos que aquilo que eles faziam era errado? As leis do Pentateuco não foram dadas apenas aos hebreus por Moisés? Então, como é que pode ser você dar a lei a um povo, esse povo que tem a lei agora, classificar aquilo que os outros fazem de errado, sem que aqueles que estão sem a lei tenham conhecimento dessa lei? Não existe isso. Que justiça é essa desse Deus? As leis humanas parecem ser mais justas que as do Deus hebreu. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Como condenar alguém que sequer ouviu falar de um Deus que se proclamava como Deus verdadeiro? Quem foi dizer-lhes ou dizer aos cananeus que tudo que praticavam era crime ou pecado? Os únicos conhecedores dessas leis, eram os hebreus. Eles tinham conhecimento da lei e eles não obedeciam a lei nenhuma. Poderiam dizer, mas Deus é o dono do mundo e da terra, então ele dá a quem ele quer e bem quiser. Será? Ocorre que Jeová confessa claramente que as terras pertencentes, ocorre que Jeová confessa claramente que as terras eram, né, na verdade, né, eram pertencentes ou eram de propriedade dos cananeus, certo? Então a terra não era de Javé, porque Javé confessa que as terras tinham donos. A Javé diz que as terras eram dos cananeus. Só que as mesmas coisas pelas quais os outros povos foram condenados, amaldiçoados por Jeová,
foram também praticadas pelo povo santo de Deus. Portanto, essa justificativa furada e sem qualquer nexo é uma farsa das mais ridículas. Adão e seus descendentes e Ló praticaram o incesto, e isso não foi classificado como pecado. Alguns dizem que antes da instituição da lei judaica, essas uniões carnais, entre parentes, não poderiam ser chamadas de pecaminosas. Quer dizer, não havia crime ou pecado, porque não havia lei que dissesse que o fosse. Certo? Quer dizer que o incesto de Ló, os incestos que foram praticados por Adão, depois os incestos praticados pelos filhos de Noé, não eram pecado, não era crime, porque não havia lei ainda, né? Porque a lei seria dada lá no Monte Sinai, certo? Não é assim que vocês entendem, cristãos? Veja o que é que Paulo diz. Paulo diz em uma de suas epístolas que não saberia o que era pecado se a lei não lhe dissesse, que era. Ele também diz que mesmo aquele sem lei deveria praticar o que era certo, pois sua consciência condenava suas práticas. Quer dizer, segundo Paulo, os outros povos, tendo ou não lei, deveriam praticar a lei. Veja que absurdo. Uma injustiça total. Os hebreus só seriam condenados se não observassem a lei, enquanto para os outros povos, o encargo era muito mais pesado, pessoal. Não tinha moleza para eles. Eram vistos como escravos, não tinham vontade, com ou sem lei, tinham de fazer a vontade de Deus. Algumas das trapalhadas do escritor bíblico são propositais. Ele muda de entendimento segundo as circunstâncias. Por exemplo, a atrapalhada de a terra, a atrapalhada de a terra, ora é maldita, ora parte dela que mana leite e mel, no primeiro caso. Isso se dá porque ele quer mostrar o motivo do homem trabalhar tanto para se buscar seu sustento. Para buscar seu sustento. Já no segundo caso, se dá para justificar os malfeitos dos judeus e sua posse legal das terras dos povos de Canaã. Não tem nada de terra santa e nem terra que mana leite e mel, pessoal. A questão é que os hebreus cresceram os olhos, segundo essa lenda, né, nas terras que não lhe pertenciam e que eram melhores que as deles. Ou seja, os hebreus não tinham, na verdade, terra nenhuma, né? Eles não tinham nenhuma, não passavam de peregrinos. Assim, os escribas, como esse escritor trapalhão, inventaram essa farsa da Terra Santa. Como é que as terras onde se praticava de tudo que não prestava, conforme a concepção dos hebreus, poderiam ser santas? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.